O encontro sobrenatural, a descoberta do caçador. Parte 1. Você já se perguntou até onde seria capaz de ir para enfrentar algo que quase ninguém acredita existir? Durante muito tempo, eu, Daniel, achei que as histórias de lobisomens eram apenas lendas contadas para assustar crianças e manter os curiosos longe das florestas densas que cercam o Ceará. Cresci ouvindo meu avô narrar, nas noites tranquilas da varanda, relatos de criaturas que se escondiam entre as sombras e surgiam sob a luz da lua cheia. Eu achava que tudo aquilo era só fantasia, imaginação fértil de quem vive cercado por mistérios antigos. Nunca pensei que aquele mundo estranho e sombrio se tornaria o meu. Minha cidade, Quixadá, está cercada por serras e matas que guardam segredos que parecem sussurrar quando o vento passa entre as árvores. Sempre senti que havia algo além do que os olhos podiam ver, uma presença que não se explicava pela lógica ou pela ciência. Na minha adolescência, durante uma caminhada solitária pela Chapada do Apode, eu ouvi um uivo que atravessou a noite. Não era o uivo de nenhum animal conhecido. Era um som profundo, primal, que mexeu com algo dentro de mim. Foi um momento estranho, porque ao mesmo tempo em que o medo me congelava, uma curiosidade quase irracional me empurrava para frente. Depois daquela noite, tudo mudou. Percebi que havia algo naquela floresta que não pertencia a este mundo, algo que permanecia escondido, vigiando, esperando. Comecei a prestar atenção em relatos que antes ignorava. Desaparecimentos misteriosos, pessoas que diziam ter visto figuras sombrias entre as árvores, vozes sussurrando entre o vento. Alguns falavam que tudo aquilo era fruto da mente de bêbados ou de histórias exageradas contadas ao redor da fogueira. Eu não podia simplesmente virar as costas para aquilo. Precisava entender a verdade. Minha mente nunca mais foi a mesma. O uivo daquela noite não saiu do meu pensamento e, aos poucos, senti que aquela sombra que eu temia tinha se tornado minha obsessão. Eu precisava encarar aquilo. E assim, tomei a decisão de me tornar um caçador de lobisomens, mesmo sem saber exatamente o que me esperava. Não era só uma busca por respostas, era um desafio pessoal, uma forma de encarar meus próprios medos. Naquela noite, quando decidi seguir as trilhas escuras da floresta, tudo ao meu redor parecia diferente. O ar estava pesado, carregado de uma eletricidade que eu nunca tinha sentido antes. As folhas murmuravam, mas havia um tom diferente, como se a floresta tentasse me avisar para não ir adiante. As aves que antes cantavam à noite estavam silenciosas, e a lua, que costumava ser minha única companhia e guia, parecia se esconder atrás das nuvens, como se também tivesse medo do que estava para acontecer. Um frio cortante percorreu minha espinha e meus sentidos se aguçaram. Eu estava sozinho, mas sentia como se alguém ou algo me observasse. Cada passo que eu dava fazia o chão parecer menos firme, como se eu estivesse caminhando em um lugar onde as regras normais não existissem. Foi então que avistei um movimento rápido entre as árvores, quase um relâmpago escuro, que sumiu antes que meus olhos conseguissem focar. Meu coração disparou e o medo se instalou, mas a determinação de descobrir a verdade era mais forte. Aquela noite estava prestes a revelar o que se escondia nas sombras, e eu sabia que a partir dali nada seria como antes. O uivo voltou, mais próximo, mais intenso. Era um som que parecia ecoar de um lugar profundo, cheio de raiva e desespero. Não era um uivo de um animal comum. Era algo que penetrava até os ossos, despertando um medo primitivo que eu não sabia que possuía. A floresta parecia viva, respirando e pulsando ao meu redor, e eu me sentia parte de algo muito maior, algo que ultrapassava a minha compreensão. Naquele instante, percebi que a linha entre a lenda e a realidade era tênue demais para ser ignorada. O que antes eu considerava invenção, agora estava diante dos meus olhos. Ainda que invisível, sentia sua presença, sua intenção.
O medo já não era algo para me afastar, mas um combustível que alimentava minha vontade de entender o que estava acontecendo. Eu não sabia se sairia dali são e salvo, mas precisava encarar o que quer que fosse. Cada som, cada sombra, cada silêncio da floresta carregava um significado. Era como se eu tivesse despertado algo adormecido, e a partir daquele momento não havia mais volta. Eu me tornei parte daquele mistério, e a história do caçador de lobisomens, que começou como um simples garoto cético, agora caminhava para um destino sombrio e assustador, e eu estava pronto para enfrentar o que a maioria preferia esquecer, porque no fundo eu sabia que a verdade, por mais aterradora que fosse, precisava ser revelada. Desde aquele uivo na chapada do Apodi, algo dentro de mim mudou de forma irreversível. Aquelas histórias de lobisomens que eu antes ignorava e até zombava passaram a habitar minha mente com uma presença constante, quase sufocante. Não eram mais apenas contos de velho, nem lendas para assustar crianças. Tornaram-se minha obsessão, uma necessidade urgente de descobrir o que existia além do véu da realidade. Eu sabia que para encarar esse mistério não poderia simplesmente ser um curioso. Era preciso mais. Era preciso coragem, ou talvez loucura, para adentrar as florestas escuras, caminhando sozinho, enfrentando o medo que parecia crescer a cada passo. Aquela noite em que decidi que seria um caçador, não foi fácil. Encarar o desconhecido significava arriscar tudo, minha sanidade, minha segurança, minha própria vida. Mas para mim, a dúvida já não era mais uma opção. Lembro claramente do primeiro equipamento que preparei para minhas incursões. Uma velha faca de caça, algumas lanternas com baterias extras, um caderno para anotar o que pudesse encontrar e, claro, um velho rádio para tentar me comunicar caso a situação se complicasse. Mas nada disso seria suficiente para o que me aguardava. Ainda assim, aquela preparação me dava uma falsa sensação de controle. Uma ilusão contra o caos que eu estava prestes a encarar. As primeiras noites foram silenciosas demais. Ou talvez eu estivesse apenas começando a perceber os sussurros da floresta, antes abafados por minha descrença. Eu caminhava por trilhas esquecidas, seguindo pistas que a natureza deixava para quem soubesse ler. Pegadas incomuns, galhos quebrados, odores estranhos que me faziam franzir o nariz e olhar por cima do ombro. Era como se uma presença invisível estivesse ali, observando, esperando pelo momento certo para se revelar. Foi durante uma dessas noites que eu ouvi novamente aquele uivo, mais perto, mais cruel. A pele do meu pescoço arrepiou, meus músculos se tensionaram e meu coração acelerou até parecer que queria saltar do peito. Eu sabia que não podia recuar. Aquilo não era só um chamado, era um aviso. Um convite para entrar em um jogo de sombras e instintos ancestrais. Um convite que eu aceitei, mesmo sem saber até onde me levaria. A cada passo, sentia o peso do medo e da excitação se entrelaçando. Aquela mistura caótica me fazia hesitar, mas também me mantinha alerta, como um predador à espreita. As árvores ao meu redor pareciam ganhar vida. Seus galhos se moviam como mãos estendidas, tentando me deter, ou talvez me arrastar para um destino inevitável. O silêncio da floresta era cortado apenas pelo estalar de folhas secas sob meus pés e pelo bater constante da minha respiração, pesada e irregular. Na escuridão, vislumbres de figuras se moviam entre os troncos, rápidas demais para serem vistas claramente. Meus olhos tentavam capturar cada detalhe, mas a penumbra parecia um manto que ocultava segredos que eu ainda não estava pronto para conhecer. Um frio intenso invadia meus ossos, mas eu continuava, guiado por uma força que eu não conseguia explicar. Era mais que coragem, era um chamado profundo, algo ancestral que ecoava nas profundezas da minha alma. Com o passar das horas, fui percebendo que não estava sozinho. Não no sentido comum, mas em um sentido que pertencia ao sobrenatural. Havia uma energia densa no ar,
Um perfume agridoce que me fazia lembrar de histórias esquecidas, de horrores antigos. O coração batia mais forte, o medo se tornava palpável, quase físico. Eu sentia a presença de algo que não podia ser explicado, algo que não aceitava ser desafiado. Nessas noites solitárias, minha mente vagava para memórias e perguntas que eu havia tentado afastar. Por que meu irmão desapareceu naquela mesma floresta? Que segredos ele descobriu, ou que terrores enfrentou antes de sumir sem deixar vestígios? Essas dúvidas me corroíam, alimentavam minha determinação e, ao mesmo tempo, me consumiam. Era como se aquela floresta tivesse me escolhido, como se eu tivesse me lançado em um destino que não poderia evitar. Quando menos esperava, uma silhueta surgiu entre as árvores. Não era um animal, tampouco uma sombra comum. Era algo esguio, quase humano, mas com uma aura que gelava o sangue. Seus olhos brilhavam com uma luz que parecia vir de outra dimensão, carregada de uma malícia e uma dor que ultrapassavam a compreensão humana. Meu instinto gritou para fugir, mas minha mente insistiu em ficar, tentando entender, tentando decifrar aquele enigma vivo. A noite continuava avançando, e com ela a sensação de que a floresta estava prestes a se fechar sobre mim, como uma armadilha invisível. O uivo se repetia, ecoando entre as montanhas, um som que parecia tecer uma teia entre o medo e a fascinação. Eu sabia que aquela experiência seria o ponto de partida de uma jornada que jamais terminaria. Uma busca pelo que habita nas sombras, por respostas que talvez só tragam mais perguntas. Nessa busca, não poderia estar sozinho. Foi então que encontrei Lúcia, minha amiga de infância, alguém que compartilhava comigo essa obsessão por mistérios e lendas. Sua intuição parecia tocar o invisível. Sua presença era uma âncora em meio ao caos. Juntos, começamos a trilhar um caminho perigoso, onde cada passo era um desafio à sanidade e à coragem. Não sabíamos ainda, mas estávamos nos preparando para enfrentar algo que mudaria nossas vidas para sempre. Naquela noite em que tudo parecia se fechar ao meu redor, algo na floresta mudou. O ar estava pesado, quase sufocante, e eu sentia como se estivesse entrando em um território proibido, um lugar onde a lógica e o tempo perdiam o sentido. O vento, que antes sussurrava leve entre as folhas, agora parecia carregar vozes distantes, murmúrios indecifráveis que faziam meu coração bater mais rápido. Cada passo que eu dava parecia ecoar não só pela trilha, mas dentro da minha própria mente, despertando sensações que eu nunca havia experimentado. O ambiente ao meu redor parecia vivo, como se as árvores estivessem respirando e observando cada movimento meu. As sombras que se projetavam na penumbra dançavam com formas que a razão se recusava a aceitar. Era como se o próprio bosque estivesse me testando, desafiando minha coragem e vontade de continuar. Um arrepio percorreu minha espinha, uma mistura de medo e excitação, porque eu sabia que estava chegando perto da verdade, e que essa verdade talvez fosse pior do que eu poderia suportar. Foi então que eu vi algo se mover rapidamente entre os troncos, quase imperceptível, como um relâmpago negro que desapareceu antes que meus olhos conseguissem se fixar. O que fosse aquilo não era um animal comum. Não havia nenhum som típico de fauna, apenas um silêncio sepulcral que tomava conta do lugar. Meu peito apertou, uma angústia desconhecida se instalou e o instinto de sobrevivência gritou para que eu recuasse. Mas, ao mesmo tempo, uma força misteriosa me empurrou para frente, como se aquela criatura tivesse um propósito comigo, como se nossa jornada estivesse entrelaçada. A sensação de que eu estava sendo observado se intensificava a cada instante. Meu olhar percorria os arredores freneticamente, tentando captar algum sinal, algum movimento, qualquer coisa que pudesse me preparar para o que estava por vir.
As árvores, antes protetoras, pareciam agora ameaçadoras, formando um labirinto que dificultava meus passos e prendia minha atenção em cada sombra que se mexia. Eu me sentia vulnerável e exposto, mas também determinado a não recuar. O uivo irrompeu novamente, desta vez muito mais próximo, cortando o silêncio com uma força quase sobrenatural. Era um som carregado de fúria, dor e selvageria, que parecia vir do coração da própria escuridão. Eu sabia que não podia ignorá-lo. Aquela criatura estava ali, ao meu alcance, e o confronto era inevitável. O ar parecia vibrar ao meu redor, e a energia da noite se tornava palpável, um campo magnético de medo e mistério que me envolvia por completo. Minha respiração se tornou pesada, e a adrenalina tomou conta de mim. Minhas mãos tremiam e o tempo parecia desacelerar. Eu conseguia ouvir meu coração pulsar forte, cada batida um lembrete do perigo iminente. A floresta se transformava diante dos meus olhos em um palco macabro, onde o protagonista era uma entidade que desafiava tudo o que eu acreditava ser real. O medo que eu sentia não era mais apenas um instinto de preservação, mas uma presença constante, uma sombra que se agarrava à minha alma. Foi nesse momento que ouvi uma voz, distante e familiar, mas que carregava um tom de urgência e preocupação que me cortou como uma faca. Era a Lúcia, minha amiga de infância e companheira nas investigações, que sempre acreditou comigo na existência do que muitos chamavam de lenda. Seu grito atravessou o labirinto de árvores, me chamando, me alertando. Ao ouvir seu nome, algo dentro de mim vacilou. A solidão e o desespero se misturaram à determinação, criando um turbilhão de emoções que eu mal conseguia controlar. Corri em direção à voz dela, mas a floresta parecia se transformar em um inimigo, as árvores se fechando ao meu redor como se quisessem me aprisionar. O chão enlameado tornava cada passo traiçoeiro e o cansaço se acumulava em meus músculos. Finalmente, encontrei Lúcia, iluminada por uma lanterna trêmula, seu rosto pálido refletindo o medo que eu também sentia. Ela me disse que havia visto algo, um lobo, mas não um animal comum. Era humano, uma criatura que cruzava a fronteira entre o homem e a fera, entre o real e o sobrenatural. A revelação dela me atingiu com a força de um golpe. Tudo aquilo que eu desconfiava agora se confirmava. O lobisomem não era apenas uma história para assustar crianças. Era real, uma presença viva e perigosa, uma criatura que espreitava nas sombras da floresta, caçando e ameaçando quem ousasse desafiar seu domínio. Eu sentia o peso daquela verdade esmagar minha mente, mas também uma urgência crescente de entender, de enfrentar, de sobreviver. Antes que pudesse responder, um uivo cortante explodiu pela floresta, fazendo o chão tremer sob nossos pés. Era um som que eu jamais esqueceria, um chamado bestial que carregava a fúria de séculos e o desespero de almas perdidas. Lúcia queria fugir, mas eu estava paralisado, dividido entre a vontade de correr e o desejo sombrio de enfrentar aquilo que me aterrorizava. A noite parecia fechar-se ao nosso redor, e eu sabia que a linha entre o caçador e a presa estava prestes a se apagar. Ela tentou me convencer a ir embora, a não desafiar a criatura, mas eu sabia que a busca por respostas era maior que o medo. Eu precisava entender o que estava acontecendo, precisava enfrentar a escuridão para poder encontrar alguma luz. Lúcia, sempre minha âncora, estava à beira do colapso, mas mesmo assim permaneceu ao meu lado. Eu podia sentir seu medo, sua determinação e sua dor entrelaçadas em cada gesto. E assim, naquela noite sufocante, entre o uivo e o silêncio, entre o medo e a coragem, começamos a trilhar um caminho que nos levaria para muito além do que imaginávamos. A floresta parecia viva, pulsando, respirando, escondendo segredos que apenas os mais audazes ou os mais loucos ousariam descobrir. Eu não sabia se sairíamos dali inteiros, mas uma coisa era certa:
A lenda do lobisomem havia se tornado a nossa realidade, e o pesadelo estava apenas começando. A noite caiu de vez, como se um manto pesado tivesse sido lançado sobre a floresta, envolvendo tudo em uma escuridão quase palpável. Era como se a própria natureza estivesse segurando a respiração, esperando pelo desenrolar do que viria a seguir. Eu sentia o peso daquela escuridão pressionando meus ombros, um peso que ia muito além do físico, uma sensação que se infiltrava na alma e fazia o medo se enraizar fundo. O silêncio era quase absoluto, mas não havia paz naquele silêncio. Era uma quietude carregada como antes da tempestade, ou pior, como o intervalo entre o ataque e a rendição. Os sons que antes eram sussurros na brisa se tornaram um rugido crescente, o vento ganhando força, como se a floresta estivesse viva e inquieta, rugindo sua fúria contra algo ou alguém. Meu corpo estava tenso, cada músculo pronto para a luta ou para a fuga, e meu coração batia acelerado, como se tentasse romper as costelas para escapar da prisão que era o meu peito. Eu sabia que não estava sozinho. Algo ali estava me observando, seguindo cada um dos meus passos, silencioso e ameaçador. Foi então que o vulto que eu havia visto antes se tornou mais nítido. Uma figura esguia que se escondeu atrás de um tronco grosso, os olhos brilhando com um brilho que parecia vir de outro mundo. Era algo humano e, ao mesmo tempo, era muito mais do que isso. A criatura parecia carregar toda a selvageria e o mistério que as histórias de lobisomens sempre deixaram implícitos. Um ser preso entre dois mundos, caçado e caçador, sombrio e terrível. Meu instinto de caçador despertou com força total. Aquele era o momento pelo qual eu havia esperado, a prova final que me definiria. Mas, junto com a adrenalina, a dúvida começou a corroer minha coragem. O que exatamente eu estava prestes a enfrentar? Era real tudo aquilo, ou minha mente começava a me trair, a criar fantasmas e monstros a partir do medo? A linha entre sanidade e loucura parecia se dissolver e o silêncio da floresta me pressionava para tomar uma decisão: avançar ou recuar. Foi então que, no meio daquela penumbra sufocante, ouvi uma voz, familiar, mas distante, carregada de preocupação e urgência. Era Lúcia, minha amiga de infância, alguém que sempre acreditou comigo nas histórias e que dividia comigo o peso das dúvidas e dos medos. Sua voz cortou a escuridão, um grito desesperado. "Daniel!" Eu a reconheci, mas algo em seu tom me deixou inquieto, uma vibração que parecia um aviso sombrio. Corri em direção à voz, mas a floresta se transformava em um labirinto traiçoeiro. As árvores se fechavam ao meu redor. O chão enlameado fazia meus pés escorregarem e o cansaço começava a pesar. Finalmente, encontrei Lúcia, iluminada por uma lanterna que tremia em suas mãos. Seu rosto pálido refletia um medo que eu também sentia, e seus olhos carregavam uma história que eu não queria ouvir, mas precisava. Ela me contou o que havia visto, algo que me deixou sem fôlego. Um lobo, sim, mas não um lobo comum. Uma criatura humana, um ser que misturava a forma do homem e da fera, um monstro que desafiava tudo que eu acreditava ser possível. A realidade daquela criatura desfez qualquer resto de dúvida que eu tinha. O terror que antes era uma sombra, agora estava diante dos meus olhos, vivo e real. Enquanto processava aquelas palavras, um uivo cortante irrompeu pela floresta, fazendo o chão tremer sob nossos pés. Um som profundo, poderoso e cheio de raiva que parecia vir das profundezas do inferno. Lúcia queria fugir, mas eu estava paralisado, dividido entre a vontade de correr e a necessidade sombria de encarar aquilo de frente. Era como se a própria floresta estivesse nos chamando para uma batalha que já havia sido escrita em algum lugar antigo e esquecido. Eu tentei racionalizar. Segurei sua mão e disse que precisávamos entender o que estávamos enfrentando, que fugir não era uma opção. Ela,
Com a voz trêmula, insistia que aquilo era mais do que uma lenda. Era real e perigoso demais para sermos tolos. A desesperança e a determinação se misturavam naquele momento, criando uma tensão que era quase insuportável. Enquanto falávamos, a sensação de que estávamos sendo observados se tornava cada vez mais forte. A floresta parecia ganhar vida, suas sombras se contorcendo e se aproximando, como se alimentadas pelo nosso medo. Era como se cada passo que dávamos aumentasse a raiva daquela criatura, e a linha entre o caçador e a presa começava a se borrar. Não éramos mais apenas investigadores. Estávamos caçados, presos em um jogo de sombras e luz, onde o menor erro poderia significar o fim. Eu podia sentir o peso do passado, os desaparecimentos, as histórias não contadas, o medo ancestral que havia se escondido por gerações. Então, uma nova realidade se impôs sobre mim. Aquilo não era apenas uma criatura, era uma manifestação dos nossos medos mais profundos, das dores que carregávamos desde a infância. O lobisomem não era só um monstro da floresta, era um reflexo sombrio das nossas próprias sombras interiores. Lúcia e eu estávamos diante de algo maior do que imaginávamos, algo que ameaçava não apenas nossas vidas, mas a própria essência daquilo que éramos. O uivo se repetia, ecoando pelo vale, uma sinfonia macabra que marcava o início de uma luta que não teria volta. Era a hora de decidir, fugir e deixar o mistério intacto, ou enfrentar o que se escondia nas sombras e talvez perder tudo. A noite avançava, e enquanto a floresta pulsava ao nosso redor, uma certeza se instalou em mim. Não poderíamos voltar atrás. A linha entre a lenda e a realidade havia desaparecido, e nossa jornada, que começara com curiosidade, tornara-se uma batalha pela sobrevivência. Era o começo do fim, ou talvez o fim de um começo, mas eu estava pronto para enfrentar, custasse o que custasse. Lúcia estava ali, ao meu lado, iluminando o caminho com sua lanterna trêmula, mas a luz mal conseguia romper a escuridão que parecia engolir tudo ao redor. O peso do medo e da incerteza nos esmagava, mas a determinação, apesar de vacilante, nos mantinha firmes. Ela me contou sobre o lobo humano que viu entre as árvores, e eu senti uma mistura de terror e urgência crescer dentro de mim. Aquele ser não era apenas uma criatura comum. Era a materialização das lendas, dos pesadelos mais profundos que a floresta guardava. A voz dela tremia quando falou do que sentiu, do olhar daquela criatura que parecia enxergar através das nossas almas. Não era apenas um predador, era algo ancestral, um fragmento obscuro que resistia ao tempo, alimentando-se do medo e da dor que há muito se escondia nas sombras. O uivo que cortava a noite não era só um som, era um aviso, um grito primal que ecoava em cada fibra do nosso ser, dizendo que estávamos entrando num território proibido. Enquanto nos aproximávamos de um espaço aberto na floresta, uma sensação estranha tomou conta de mim, como um déjà-vu carregado de presságios. As árvores pareciam contorcer-se, formando formas que lembravam memórias esquecidas, cenas de um passado que eu tentava enterrar. Lembrei do meu irmão Miguel, que desapareceu naquela mesma floresta anos atrás. A dor daquele desaparecimento, a ausência que nunca foi preenchida, tudo voltou com força total, como se a própria floresta estivesse me puxando para confrontar aquele vazio. Lúcia segurou minha mão com força e percebi que ela também lutava com suas próprias sombras. Ela falou de um irmão que desapareceu na mesma floresta, de histórias que antes pareciam contos, mas que agora ganhavam um peso insuportável. Aquela clareira que se mostrava banhada por uma luz sobrenatural não era apenas um lugar. Era um ponto de encontro entre o passado e o presente, entre o real e o sobrenatural, onde nossas dores pessoais se misturavam ao mistério que nos cercava. Quando me aproximei do altar no centro da clareira, senti uma onda de energia percorrer meu corpo,
como se um véu estivesse sendo levantado diante dos meus olhos. Visões começaram a surgir, flashes da noite em que Miguel desapareceu, seu olhar cheio de medo, um brilho intenso que antecedeu a escuridão. Vi uma sombra se arrastando entre as árvores, levando não só meu irmão, mas também uma parte de mim que eu nunca tinha percebido estar perdida. A sensação de perda tornou-se física, uma ferida aberta que pulsava com a luz trêmula das velas acesas. O guardião, que até então havia sido apenas uma figura enigmática, falou com uma voz que cortava o silêncio como uma lâmina afiada. Ele disse que a floresta não era apenas um cenário, mas uma prisão para almas que buscavam verdades proibidas, uma cela para aqueles que ousavam desafiar o desconhecido. A escolha que nos apresentou era aterradora. Ficar e tentar libertar aquelas almas perdidas, enfrentando horrores inimagináveis, ou partir e carregar para sempre o peso da perda e da dúvida. Eu olhei para Lúcia, vi o reflexo da minha própria angústia em seus olhos e senti a responsabilidade que nos aguardava. Decidir permanecer significava aceitar o desconhecido, abrir mão da segurança e abraçar o medo. Era uma decisão que poderia nos transformar para sempre, que poderia destruir o que restava de nossas almas, ou, quem sabe, encontrar uma redenção perdida há muito tempo. Não havia retorno, e eu sabia disso. Quando declaramos que ficaríamos, o altar brilhou com uma luz ofuscante, e as sombras ao nosso redor começaram a se agitar, como se despertassem de um sono profundo. A energia que nos envolvia parecia oscilar entre a dor e a esperança, enquanto começávamos a recitar palavras antigas, sons que não compreendíamos, mas que fluíam naturalmente, guiados por uma força invisível. A floresta respondeu, vibrando, pulsando com uma força que ultrapassava a compreensão. Figuras começaram a emergir das sombras, almas que finalmente encontravam liberdade depois de séculos aprisionadas. Mas a libertação não veio sem resistência. Uma sombra maior, ameaçadora e colossal, levantou-se atrás de nós, como se a própria floresta se revoltasse contra nossa intervenção. O chão tremeu, a clareira começou a ruir, e o guardião travava uma batalha desesperada para proteger o equilíbrio entre luz e escuridão. Corremos para escapar daquele caos crescente, puxando um ao outro, sentindo o peso da floresta tentando nos prender. Olhei para trás e vi o guardião enfrentando aquela sombra, lutando para salvar o que ainda podia ser salvo. Quando finalmente alcançamos a borda da floresta, o ar estava carregado de uma tensão nova, um silêncio perturbador que indicava que aquela batalha estava longe de terminar. Mesmo com a sensação de ter libertado algo, uma parte de mim sabia que a floresta não nos deixaria em paz tão facilmente. A sombra de Miguel ainda pairava sobre nós, uma lembrança constante daquilo que havíamos perdido e daquilo que ainda precisava ser enfrentado. Enquanto caminhávamos para longe, uma pergunta persistente me assombrava. O que realmente havia sido libertado naquela noite? E o que ainda permanecia preso nas trevas, esperando para voltar? A sensação de ser observado nunca desapareceu. Era como se a floresta tivesse deixado um elo invisível entre nós e suas sombras, um vínculo que nos manteria para sempre conectados àquele lugar e àquela história. O eco das vozes perdidas continuava a ressoar em minha mente, uma melodia sombria que alimentava a esperança e o desespero ao mesmo tempo. A jornada que começamos naquela noite estava longe de terminar. Eu sabia que precisaríamos voltar, enfrentar o desconhecido novamente e, talvez, encontrar respostas que poderiam finalmente trazer paz ou nos consumir para sempre. A floresta guardava seus segredos com uma fúria silenciosa, e nós éramos agora parte dela, caçadores e presas em uma dança eterna entre a luz e as sombras.